Vamos mergulhar numa história que parece roteiro de filme. Ela conecta um colapso financeiro bilionário com um estudo acadêmico super importante. E o mais interessante é entender o que isso tudo significa para o nosso dinheiro, para o patrimônio de cada um. Imagina só, a pessoa acorda num dia qualquer e dá de cara com uma manchete dessas na TV. Um gigante financeiro, um banco que parecia, sei lá, totalmente sólido, simplesmente quebrou, da noite pro dia. E olha, não estamos falando de qualquer empresa não. É o fictício Banco Master, um banco com mais de 86 bilhões de reais em ativos. De repente, o Banco Central chega e decreta liquidação. Um verdadeiro terremoto. Uma situação como essa gera um pânico generalizado, claro. E levanta aquela pergunta fundamental. Ué, mas não existem regras? Não existem mecanismos para evitar que uma catástrofe dessas aconteça? Pois é, existem. E agora a gente vai entender a principal ferramenta que os reguladores usam para impedir esse tipo de desastre. Ela é conhecida como Índice de Basileia. Pensa nele como se fosse um amortecedor de carro, sabe? Quanto mais arriscadas são as operações do banco, os empréstimos, os investimentos, maior tem que ser essa reserva de segurança, esse colchão financeiro que a lei obriga ele a ter. E aqui a gente vê o pulo do gato. De um lado, tem uma regra simples, que trata tudo da mesma forma. Um empréstimo de R$ 100 para o governo ou um empréstimo de R$ 100 super arriscado. Para essa regra, dá no mesmo. Já o índice de Basileia, não. Ele é muito mais inteligente, é quase cirúrgico. Ele força o banco a separar um colchão maior para o empréstimo de alto risco. Faz todo sentido. Ok, então existe essa regra, esse colchão de proteção. Mas a pergunta de US$ 1 milhão é: isso funciona na prática, na vida real? Bom, um grupo de pesquisadores aqui no Brasil decidiu tirar isso a limpo. Só que eles logo de cara se depararam com um problemão. A maior parte das quebras de bancos no Brasil aconteceu entre 95 e 2005. O problema é que os dados oficiais do Índice de Basileia que eles precisavam só se tornaram públicos a partir de 2009. E agora? A solução deles foi simplesmente genial. Eles arregaçaram as mangas e construíram o próprio índice. Um índice de Basileia sintético. Como? Analisando os balanços de 313 instituições de 1995 até 2014. Basicamente, eles criaram do zero os dados que não existiam. E aí veio a primeira descoberta, que é impressionante. Para cada ponto percentual que um banco aumentava no seu colchão de capital, a chance dele sobreviver aumentava em 1,04 vezes. Ou seja, um pouquinho a mais de segurança já fazia uma diferença real. E tem mais. Essa mesma gordurinha a mais no capital não só aumentava a chance de sobrevivência, como também adiava uma possível quebra em 1,08 vezes. Isso dá mais tempo para os reguladores perceberem o problema e agirem. Então a conclusão é clara: os dados provam que o tal do colchão funciona certo. Os dados mostram que as regras ajudam bastante. Mas e quando, mesmo com tudo isso, um banco quebra? O que acontece? Vamos voltar para a nossa história do Banco Master. Para os investidores e correntistas, a primeira linha de defesa tem nome e sobrenome: Fundo Garantidor de Créditos, o famoso FGC. Ele funciona, na prática, como um seguro para o dinheiro que está no banco. Só que é aqui que a história se divide em duas, e de forma bem drástica. Quem tem até R$ 250 mil na instituição está coberto. O FGC garante a devolução. Agora, e quem tem mais do que isso? Bom, aí a pessoa entra numa fila enorme, a fila de credores, para tentar receber alguma coisa com a venda dos bens do banco. E, como diz o especialista, essa fila não tem garantia nenhuma. É um processo longo, super burocrático e, o pior, com resultado totalmente incerto. É aqui que mora o risco real para quem concentra muito capital num lugar só. Então, se o sistema tem seus limites, qual deveria ser a estratégia pessoal para se proteger? Os especialistas, no caso do Banco Master, recomendam um tipo de kit de primeiros socorros financeiro, que se baseia em 3 regrinhas de ouro. As lições são bem diretas. Primeiro, diversificar. Não deixar muito dinheiro acima do limite do FGC em um banco só. Segundo, verificar. Ir atrás e ter certeza de que aquele investimento específico tenha cobertura, porque nem todos têm. E, por fim, se preparar. Ter uma assessoria jurídica de prontidão ajuda a organizar os documentos e a defender os próprios interesses se o pior acontecer. Numa crise, a agilidade é tudo. No fim das contas, o que a gente tira disso tudo? A pesquisa prova que sim, as regulamentações criam um sistema financeiro mais estável. Isso é fato.
Mas o caso do Banco Master serve como um baita alerta, né? Ele nos lembra que a proteção final, a camada de defesa mais importante de todas, não vem do governo. Ela vem da estratégia pessoal de cada um.